Glória a Deus, aleluia, venho saudar a cada irmã nesse dia com a maravilhosa paz de Cristo Jesus, amém? Deus venha edificar o teu lar, Deus venha fortalecer a tua vida, Deus abençoe a cada irmão que tem se inscrito, tem se chegado no canal, deixe o seu like, né? Compartilhe, se inscreva se você não é inscrito, amém? Pois Deus quer semear a sua palavra, amém? Nós estamos aqui pela fé, crendo na palavra do nosso Senhor, crendo que a chave da vitória é a oração, né? Eu tenho falado muito isso, irmãos, com os meus irmãos. Mudemos até uns procedimentos na igreja para nós orar um pouco mais que nós já oramos, né? Aumentamos a oração no sábado, oramos domingo. Aleluia. Então, oração é a chave da vitória. Amém? Falamos no último vídeo, falamos de bebida, né? Dizendo que a Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. A Bíblia proíbe tu não amar o teu irmão. Então a gente larga a bebida alcoólica para que uma pessoa que é dependente de bebida alcoólica, ele venha largar, né? Ele não consegue tomar um golinho só, ele quer tomar bastante. Então, pelo amor, disse Paulo, né? Por causa do amor ao próximo, a gente larga a bebida, amém? Tem uns cachorrinhos aqui, irmãos. Se eles incomodar, vocês não reparem, às vezes querem brincar aqui. Vai lá. Amém, meus irmãos? Então, a palavra do Senhor, em Êxodo, capítulo 12. Sai lá. Em Êxodo, capítulo 12, irmãos, a Bíblia fala de um cordeiro, que um cordeiro para o sacrifício não podia ter defeito. Versículo 5, né? Ele não podia ser cego, não podia ter mancha, não podia ser aleijado, né? Então hoje não é mais sacrifício. O Senhor Jesus, ele fez o sacrifício, certo? Mas a Bíblia fala do culto verdadeiro, um sacrifício espiritual. Romanos 12 é o que a gente tem falado. E hoje o texto que eu quero deixar para os irmãos está em 2 Pedro, no capítulo 1, aleluia. O bom é que você lê todo o capítulo, eu não vou ler todo para não alongar demais, irmãos. Eu vou ler a partir do verso 4, ó. Deste modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Amém? Então aqui ele vem trazendo, né, a parte que eu quero deixar para os irmãos aqui, ó, é no finalzinho assim, ó, participar da natureza divina, né? Isso aqui é um culto verdadeiro, participar da natureza divina. Então, uma coisa que eu vinha pensando, irmãos, no caminho, meditando, né? Que tu não tem como tu participar da presença divina e não ter mudança de vida. Assim Deus falava. Quem participa da presença divina de Deus, ele muda de vida na terra. Ou seja, o culto não é um culto qualquer. Ir à igreja, adorar o Senhor, louvar, orar aqui, ó, não é algo qualquer e não pode ser feito de qualquer maneira. Como um sacrifício na época era feito com o cordeiro, não podia ter defeito. Hoje é um sacrifício, o Senhor Jesus é o pastor, nós somos ovelhas, né? Nós somos como um sacrifício, ou seja, um sacrifício espiritual, orando, adorando e louvando a Deus. E aqui Pedro ensina que nós não podemos voltar atrás. Ó, né? E aí ele vai ensinar na sequência, eu não vou ler todo, depois você possa ler todo para você ver que o texto não está fora de contexto, ó. E aí ele vai dizendo no versículo 8, ó. Pois em vós, aí ele vai falar, não, vou ler um pouquinho antes, irmãos, ó. Eu vou ler no 6, ó. E ao conhecimento, domínio próprio. O domínio próprio é perseverança. Aqui está faltando muito hoje, ó. A perseverança. E a perseverança é a piedade é a fraternidade é o amor, ó. No 8. Pois em vós havendo essas coisas em abundância, vamos nos detalhes, irmãos. Eu gosto de pregar nos detalhes do que a palavra diz, ó, em abundância, ó. Não vos deixando ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que professam o Senhor com a boca, mas negam por ações. E aí ele vai dizer assim, ó, mas aquele a quem há essas coisas, aquele a quem não há essas coisas, ó, ele é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação e dos seus antigos pecados. Ou seja, uma pessoa cega, né? Um cordeiro, vamos supor, um cordeiro para um sacrifício, se ele fosse cego, ele não podia ser, ele era cego. Ele não podia ter um sacrifício, usar aquele cordeiro para fazer um sacrifício pelo pecado do povo. Hoje, uma oração, uma adoração, um culto, onde o povo é cego espiritualmente, diz o que aqui? Que ele tropeça. Ó, se tu não tem essas coisas, perseverança, né? Domínio próprio, purificação de pecado, diz o texto, né? Ó, você não poderá ser um verdadeiro culto, um culto, né? Romanos 12.
Um culto verdadeiro como um sacrifício vivo a Deus. Cego não dá. Cego espiritualmente, né? E aí ele fala que o importante, quero que você entenda, ó, que a pessoa só vê o que está perto. Você está entendendo? Como assim, Moisés? Tu só vê as coisas que esse mundo tem. Tem igreja que só prega as bênçãos daqui. Deus cura. Deus é o dono do ouro da prata? É. Ele pode te dar carro, pode te dar casa, caminhão, apartamento, chácaras, pode. Mas isso é as coisas que estão perto. E aí nós esquecemos das que estão longe. O que é longe, irmãos? A volta de Jesus, por exemplo. Não é que ela esteja longe. A Bíblia está dizendo que se tu não tem visão espiritual, parece que está longe. Mas está perto, para quem enxerga espiritualmente. Então diz assim, ó, mas aquele a quem não há essas coisas é cego, e vendo somente as coisas que está perto, havendo esquecido da purificação dos pecados. Ó. No 10, ó, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Veja bem, e vos será amplamente concedida entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, para a entrada ser ampla, o culto verdadeiro a Deus tem que ter visão espiritual. Senão tu é uma adoração cega. Aleluia! Precisa de purificação, obediência, perseverança, né? Para ter a presença divina. Um culto falso é aquele culto que não tem a presença divina, onde não tem o poder do Espírito Santo. Se tu olhar para baixo aqui, eu vou só finalizar aqui, ó, no mesmo capítulo, né? 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 20, ó, diz assim para baixo, ó. Acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois as profecias nunca foi produzida por vontade humana, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Quantas pregação hoje que eu vejo nos cultos, que se diz ser culto verdadeiro, que não é movido pelo Espírito Santo. Por que não é movido pelo Espírito Santo? Porque ele está mostrando as coisas que estão perto. O Espírito Santo mostra as coisas preciosas, as coisas que estão mais longe. Por exemplo, a vinda de Cristo, a entrada no reino dos céus. Essa é o foco da pregação de hoje, porque nós estamos na estação do fim. Repare que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, Brasil, primavera, entrou ontem, parece que foi dia 22, né? Por que eu falo primavera, Rio Grande do Sul, Brasil? Porque esse vídeo, né, chegou umas notificações para mim do YouTube, que tem rodado os vídeos lá nos Estados Unidos. Quando vê, tem um brasileiro lá. Perceba que as árvores estão brotando, se tu vê aqui o vídeo, está verdejando, né? É primavera, é estação. A estação é a primavera. Então eu posso falar, é confortável estar aqui, é a melhor época do ano, é bom estar aqui, mas tem o quê? Mosquito. Nós temos que tomar cuidado com os mosquitos espirituais. Por exemplo, aqui é a época mais boa de vir no monte orar. Perdão, irmãos, o cachorrinho bateu ali, ó. Ô, Glória, acho que você tá me vendo ainda. Tá cego, rapaz. Você entendeu? O que eu tô dizendo? A época é essa. A época é qual? A volta de Jesus. Jesus está voltando. Essa é a estação que nós estamos vivendo. A volta de Jesus. Então o Espírito Santo vai mover as pessoas a pregar isso. Se a pessoa não está pregando isso, ela não está movida pelo Espírito Santo. A presença divina não está nela, muito menos no culto. Você está entendendo? Então isso é enxergar pela palavra. Que Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, que você possa entender a palavra. Medite na palavra, medite nos textos que eu citei, né? 2 Pedro, capítulo 1, leia todo. No capítulo 2 ali para baixo, já vai falar do falso profeta. Se você quiser dar uma olhadinha, né? 1 Pedro, capítulo 1, no capítulo 2 em diante, vai falar do falso profeta. Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos nesse dia mais uma vez, em nome de Jesus. Paz seja no teu lar.